O Daniel falou aqui, professor, é verdade que a Inquisição matou pouco, menos que acreditamos no senso comum? Forte abraço, adoro o canal. Valeu, Daniel. É verdade que a Inquisição matou pouco? Aí a minha pergunta é, quanto que é pouco? Uma pessoa é pouco? 10 pessoas é pouco? 1.000 pessoas é pouco? 1 milhão de pessoas é pouco? Quanto que é pouco? É, porque o ponto da crítica que se faz muitas vezes à Inquisição é que ela matou muita gente por coisas tipo assim, o caso do Menóquio. Vamos pegar um caso específico. Tem um livro maravilhoso que eu recomendo fortemente aí, Daniel. Se você não tiver lido, leia esse livro, compre agora esse livro, chamado O Queijo e os Vermes. É um livro de um historiador chamado Carlo Ginzburg, e nesse livro ele fala sobre um camarada que é o Menóquio. Era o apelido dele, né? Acho que é o apelido dele. Que ele era um moleiro. Ele tinha um moinho e ele moía coisa para fazer farinha, cereais ali. Então ele era um camponês, num certo sentido, mas ele era um pouquinho mais rico, assim, porque ele ficava com uma porcentagem do que levavam para moer, ele não tava tão, não dava tão duro na lavoura, então ele era visto como uma figura assim, meio que, digamos assim, uma classe média, usando um termo anacrônico. Mas beleza, estou me delongando de maneira. Não era para ir por aí. Mas é que eu estou voltando aqui ao meu centro. Mas o menor, o Daniel, né? Daniel Rossmann. O Menóquio, ele era então esse cara no final da Idade Média, e ele era um cara então que ele era mais ou menos um camponês, ele vivia no campo, mas ele tinha acesso a, por exemplo, livros. Ele sabia ler, ele tinha acesso a livros de Aristóteles. Então ele tinha uma cultura letrada e isso o motivava a pensar criticamente sobre algumas coisas, como o que ele ouvia do pároco, do padre ali da comunidade rural em que ele vivia. Então, quando falavam assim que o mundo foi criado de uma forma X, ele tinha lido coisas em Aristóteles, tinha lido coisas em outros autores e pensava assim, bom, mas será que na verdade não poderia ter sido assim? E aí ele começou a elaborar uma visão própria de como que o mundo surgiu. E ele comparava esse processo com o queijo e os vermes, por isso o título do livro. Que é como se o queijo começasse a apodrecer, apodrecer não, é apodrecer, né? Ou qualquer coisa apodrecia, e você começa a ver vermes surgindo, e ele compara o queijo com a criação, os vermes que emergem da criação como se fossem os anjos, e ele começa a propor uma coisa meio diferente, heterodoxa. E todo mundo que vai lá no moinho, o que acontece? Quando uma pessoa, aí é uma parte mais psicológica, você está me acompanhando ainda, né, Daniel? Quando uma pessoa começa a ler muito, começa a ter uma visão diferente das coisas, ela fica querendo falar para os outros. E aí o Menóquio, ele começa a falar no ouvido daquele pessoal dos camponeses sobre como que ele achava que o mundo tinha sido criado, e o pessoal começa a ficar meio incomodado. Esse cara tá meio herege, esse cara tá falando as coisas aí, blasfêmia. E aí eles denunciam o Menóquio para a Inquisição. A Inquisição manda um representante e eles fazem um processo. E não vou dar spoiler. Eu vou dar spoiler? Eu vou dar spoiler, gente. Perdão. Comprem o livro mesmo assim, tá? Eu vou dar spoiler. Mas o Ginsburg também, nas primeiras páginas, já dá spoiler. O Menóquio, ele não conseguia ficar calado. Quando ele encontra os inquisidores, que é gente também que leu Aristóteles, o pessoal culto e tal, aí ele encontrou o público para conversar. Ele está na mesa de gente grande, no aspecto que ele estava buscando, pelo menos, né, de ter uma leitura. Então ele não para de falar com os inquisidores, ele dá cada vez mais elementos, ele se incrimina cada vez mais. E no fim das contas, o que acontece é que a Inquisição, o tribunal, são dois processos. Primeiro eles libertam o cara, depois eles recebem novas denúncias de que ele estava falando demais no ouvido do pessoal, estava incomodando ali a ordem social teológica. Eles denunciam ele de novo, ele é pego e ele é executado. Spoiler alert! Tarde demais. Eles matam o Menóquio. A Inquisição mata o Menóquio. Os caras matam o Menóquio. Ele vai pra fogueira. Eles queimam o Menóquio vivo. Quem? A Inquisição? Não, a Inquisição não tem, claro, poder, em termos assim, de direito propriamente, para matar o cara. Então eles recomendam fortemente que o poder público assassine esse cara que leu um Aristótelesinho aqui, leu uma coisinha, talvez um autor, um comentarista árabe ali, e começou a falar coisas desagradáveis
para a sensibilidade teológica local. Resultado, a Inquisição matou o Menóquio. Se eles não tivessem feito esse processo, a Inquisição participou da morte do cara de forma decisiva, você concorda comigo? Um cara, não é muita gente morrer por causa disso? Agora, a Inquisição matou milhões? A Inquisição matou relativamente pouca gente. A Inquisição matou muito menos gente do que o poder público. Com certeza absoluta. Que os tribunais, assim, no fim das contas, sempre quem está matando é o poder público, porque tem na questão do direito, mas você entende o que eu quero dizer. A Inquisição participou de muito menos casos do que outras barbaridades que o Estado fazia também. O Estado secular, o poder secular, que é também essa diferença de poder eclesiástico e secular, ela tem certos limites para esse contexto, porque o poder secular derivava o seu sistema de valores também do poder eclesiástico, né? Beijava a mão, o governador que enforcava a turma, que cerrava o pessoal em praça pública, que empalava a turma, ele beijava a mão do bispo, ele abaixava a cabeça para o papa, então não tem como desvencilhar 100% essas coisas, né? Mas beleza. Um cara que roubou um pão e o Estado foi lá e cortou a cabeça do camarada, a Inquisição não teve nada a ver com isso. E a maior parte das pessoas que morreram na Idade Média não foi a Inquisição que participou. Mas também porque assim, o tipo de crime que a Inquisição investigava era uma coisa muito diferente, né? Muito limitada, comparado com questões de litígios vários civis. Então, assim, a Inquisição matou pouco, a Inquisição matou muito. A Inquisição não era trigger happy, né, como se diz. A Inquisição não ficava matando gente assim, os inquisidores babando, assim, eu preciso ver uma pessoa queimando na fogueira. Não era assim. Em termos, inclusive, de processo legal, em muitos casos, a Inquisição dava muito mais chance de defesa do que o poder público, ou pior, a turba, a multidão. Porque tem gente que morria porque tinha gente que era considerado desagradável socialmente, que o Estado matava, tinha gente que era considerado desagradável socialmente, que a Inquisição mandava matar, e tinha gente que era considerado desagradável socialmente, que o pessoal da vila falava assim, bruxa, maldito, pegava a mulher ou o cara e matava o cara, e nem tinha processo legal nenhum. Esse é o pior, inclusive, a pior hipótese é essa. Cair nas mãos da Inquisição não é muito pior do que cair na mão da turba enraivecida, que, claro, também, como poder secular, deriva o seu sistema de valores, muitas vezes, em grande parte, do que a igreja propõe, do cristianismo, das formas populares de cristianismo, pelo menos. Então, enfim. Então essa questão é muito complexa, entende? Não dá para quantificar simplesmente assim, tal número é muito, tal número é pouco. Você está me acompanhando ainda, Daniel? Não sei o que você pensa a respeito do que eu estou falando até agora, mas então, de qualquer forma, leia o livro O Queijo e os Vermes e responda você mesmo essa pergunta. Você acha que a Inquisição depois... Assim, é claro, isso é um caso, né? Depois de ler O Queijo e os Vermes, leia, por exemplo, como é que chama o livro? A Inquisição... que é um panorama bem mais amplo, né? Panorama, Inquisição, é um autor português. Isso, Francisco Bittencourt, exatamente, Gabinete de História, muito obrigado. Exatamente, o História das Inquisições, do Francisco Bittencourt. Isso. Então, Daniel, leia o Queijo e os Vermes, depois leia o História das Inquisições, do Francisco Bittencourt, e responda. Vá respondendo essa pergunta ao longo da vida. Se a Inquisição matou pouco, e é isso, né? Era só essa pergunta, na verdade. Mas aí é complexo. Aí eu falo isso, tipo assim, a Inquisição dava mais chance de defesa muitas vezes do que o poder público ou do que a própria comunidade que ostracizava aquela pessoa, ou que executava aquela pessoa. Aí a pessoa fala, tá passando pano pra Inquisição. Aí eu falo assim, mas a Inquisição matou não sei quantos. Aí o cara fala assim, mas a Inquisição na verdade não matou ninguém. Quem matou foi o Estado. Qualquer respostinha dessa é pequena, né? No fim das contas, a resposta... Uma resposta de 3 linhas, de 4 linhas, a resposta é muito pouco. O mais importante é o conhecimento que você vai ter e como você vai organizar isso depois numa resposta é consequência. Isso aí importa menos. A resposta sim ou não a essa pergunta, a Inquisição matou pouco, importa pouco. Importa é compreender melhor como a Inquisição funcionava.
E para isso tem que estudar a história da Inquisição sem tanto esse clubismo, né, que o Daniel não manifestou de forma alguma, mas estou falando assim porque isso acontece muito na internet. Esse clubismo de tipo assim, a Inquisição é uma bênção, né? A Inquisição, não fosse a Inquisição, muito mais gente teria morrido por causa de bruxaria. É possível, em muitos casos aconteceu isso. Tem um autor, por exemplo, que é o. Esqueci o nome dele. Está citado lá no vídeo que eu fiz sobre bruxaria, quem eram as bruxas. Nas referências tem lá o. Começa com o W, o Odell. Ele fala, né, que tem algumas regiões da Europa que quando a Inquisição entrou, o número de mortes por bruxaria diminuiu, porque você passou a ter mais espaço para defesa. Agora, por outro lado, é isso. Em outros casos, a Inquisição interferia numa comunidade que às vezes estava em paz ali, a Inquisição. Enfim, então